Olá, turma! Aqui é a professora Caroline Cagliari e na nossa aula inaugural da disciplina de oftalmologia, eu gostaria de falar com vocês sobre um dos sentidos mais nobres, mais complexos do ser humano, que é a visão, tá? Antes de começar a matéria propriamente dita, eu gostaria de deixar uma dica para vocês, tá? Para facilitar o estudo de uma matéria que vocês têm pouco contato, que vocês não vão ver muito ao longo do curso de medicina, para vocês criarem uma forma de vocês acessarem a informação no futuro que vocês precisem em relação à disciplina, fica mais fácil de organizar a matéria em tópicos, tá? Ou fluxograma, organograma, da forma que for mais fácil para vocês. Aqui eu deixei uma foto, tá, de como eu organizo meus estudos, seja a aula, seja a disciplina toda. Eu tenho vários esqueminhas desse que me ajudam bastante. Eu gosto de organizar em tópicos, mas fica a critério de vocês, como for mais fácil. Eu não gostaria que vocês ficassem revendo as aulas várias vezes, escutando os áudios, usando os slides para estudar, ou pegando livros, textos, artigos que eu mando para vocês e ficarem relendo aquilo várias vezes, grifando com um marca-texto, com lápis de cor, e no final vocês veem que aquele papel já está todo pintado, todo colorido, vocês não sabem mais o que é importante e o que não é. Então eu deixei uma foto aqui, olha só que belezinha. Eu já começo a aula, eu sugiro que vocês façam o mesmo, com uma folhinha de papel do lado, tá? E à medida que eu vou passando os slides, vocês vão escrevendo uma palavra, alguma coisa que da mensagem que for mais importante, que vocês vão precisar acessar aquilo de novo no futuro, tá? Então, para entender a fisiologia da visão, é importante começar com a anatomia do olho. Então, já coloquei aqui, ó. Eu já coloquei aqui no meu primeiro tópico, a anatomia do olho, como organizar seus estudos. Então, no próximo slide, vocês já se preparem, tá, para escrever o que é mais importante da... Então, vamos lá. Para compreender a fisiologia da visão, é necessário a compreensão da anatomia do olho humano, tá? Uma dica que eu dou para vocês, tá? Subdividam o ensino, tudo. Se vocês forem estudar, façam um esqueminha e vão dividindo, que vai ficar mais fácil, tá? Aqui, ó, no desenho, eu coloquei um organograma que divide um olho da parte externa, parte média e parte interna. Vou botar aqui o ponteirinho. Parte externa, a túnica fibrosa, tá aqui a esclera e a córnea. Aqui está o cristalino. Na parte média eu tenho a íris, o corpo ciliar, a coroide, o gel vítreo que preenche meu olho. A parte interna, a retina, tá? O nervo óptico. Vai ficar difícil vocês absorverem toda essa informação agora inicialmente, tá? Então vai outra dica. A minha primeira aula é sobre fisiologia da visão e refração. Então vocês vão esmiuçar a anatomia das partes do olho que são necessárias, tá? Para vocês compreenderem a fisiologia da visão e a refração, que é a córnea, o cristalino, a retina, tá? E a via óptica, que eu vou mostrar num slide mais para frente, tá? A minha segunda aula vai ser sobre a minha segunda aula vai ser sobre doenças externas oculares. Aí, no segundo momento, vocês vão esmiuçar, vocês vão destrinchar, estudar com mais afinco a anatomia da conjuntiva, que reveste a esclera, reveste meu globo ocular, reveste a parte interna da minha pálpebra. Vocês vão estudar as glândulas da pálpebra, as glândulas da conjuntiva que estão implicadas na produção da lágrima. Vão estudar
os cílios, a função da pálpebra, da lágrima. A minha terceira aula eu vou falar sobre, aí sim, catarata e glaucoma. Então, para a terceira aula, vocês vão fazer o quê? Vão destrinchar, vão estudar com mais afinco o cristalino, tá? Quais são as partes do cristalino? Vão estudar o nervo óptico, a produção do humor aquoso, onde que ele é absorvido, a composição do líquido produzido pelo corpo ciliar e assim sucessivamente, tá? Você não precisa estudar agora, gastar os seus neurônios esmiuçando toda a anatomia do olho, toda a fisiologia de cada parte do meu globo ocular, da órbita, os ossos que compõem a órbita nesse primeiro momento. Divide, gente. Vai por partes, tá? Faça um esquema, um organograma, dividam por tópicos e vão, né, absorvendo a informação dessa forma, tá? Então, a princípio da anatomia do olho humano, eu quero que vocês aprendam o geral, né, as partes do olho, da órbita, tá? Dos músculos que movimentam meu olho, da pálpebra, mas com detalhes, eu quero que vocês foquem na córnea, no cristalino, que como ele se compõe, nas lentes, né, principais do olho, que vão fazer a refração da luz, né? As duas lentes principais, da córnea, o cristalino, tá? Nas células que compõem a retina, como que elas vão interpretar a luz que está entrando no meu olho, como que elas vão levar, na verdade, o estímulo luminoso para o meu cérebro interpretar a imagem que eu estou vendo. Então, é nisso que vocês vão... Eu gosto muito desse slide que compara, eu uso muito esse slide, né, essa figura, até para explicar para os meus pacientes, para uma pessoa leiga, como que funciona o olho humano. E agora que vocês estão começando a disciplina, é interessante vocês criarem esse mnemônico também, de comparar o olho humano com uma máquina fotográfica. Tá? Porque assim como a máquina, que tem um corpo da máquina, o olho tem as estruturas externas. Assim como a máquina possui um diafragma que controla a entrada de luz na lente, na máquina, o olho humano tem a íris e a pupila que vão controlar a entrada da luz também. A máquina fotográfica tem suas objetivas. O olho humano também tem essas duas lentes, que são o cristalino e a córnea. Tá? A lente tem um filme, né, ou um sensor que vai transformar a luz que entra em pixels para interpretar, para processar essa imagem mais para frente. E o olho humano tem a retina, que é o filme ou o sensor da minha máquina fotográfica, que vai transformar a luz que entra também em informação, estímulo químico para levar a imagem para o meu cérebro. Beleza? Então tá aqui, ó, o filme ou o sensor da minha máquina fotográfica. Vou botar o ponteirinho, tá? Que é a retina. Isso daqui é uma fotografia, é uma retinografia. Nada mais é que uma foto estática da minha retina, do fundo do meu olho, tá? Por que eu estou mostrando isso aqui? Tá? Vocês não precisam esmiuçar, decorar parte a parte, tudo da minha retina, não. A princípio, eu quero que vocês entendam que as lentes do meu olho vão trabalhar para focar o raio luminoso, a luz, nessa porção do olho, tá? Principalmente, ó, na mácula, essa parte mais escura. Mácula significa mancha, tá? Aqui estão concentradas as células fotorreceptoras, tá? Que vão participar do processo químico da visão, tá? A retina é sistema nervoso central. A retina é um tecido altamente especializado, tá? Ela é composta por 9 camadas e cada camada tem uma função muito específica, tá? Na fisiologia da visão, na fotoquímica da visão. Então, a princípio, eu quero que vocês observem essa imagem, tá? Toda essa parte laranjinha aqui é a retina,
tá? Que vai trabalhar para levar todo o estímulo nervoso, tá? Pro nervo óptico, que está aqui, e o nervo óptico vai levar o estímulo para o meu cérebro interpretar a imagem, tá? Então, aqui na mácula, onde estão concentradas as células fotorreceptoras, tá? Vai lá agora no esqueminha de vocês, tá? No fluxograma, tá? Ou nos tópicos e escreve, ó. Esse slide aqui, ó, presta atenção no título, ó, fotoquímica da visão. O que é importante aqui? Esse slide super poluído, eu quero que vocês observem a última palavra que eu escrevi, ó, vitamina A. Vitamina A. Eu mandei um artigo falando só sobre hipovitaminose A. O que a baixa da vitamina A vai causar no meu sentido da visão, tá? Vocês vão ler, vão escrever agora lá nos tópicos de vocês, vitamina A, para vocês compreenderem qual que é a importância dessa vitamina. Então, vamos lá. Aqui estão os famosos fotorreceptores que eu tô repetindo toda hora para vocês, tá? Eles colocaram propositalmente os bastonetes, ó, num fundo preto, outro no fundo claro, para mostrar que essas são as células fotorreceptoras responsáveis pela visão no escuro, tá? E aqui o fotorreceptor chamado cone, que é responsável pela visão em cores e em nitidez, tá? Nessa porção aqui, ó, é chamada de cone, porque tem um formatinho de cone aqui, formatinho de bastonete. Esse segmento externo das minhas células fotorreceptoras, tá? Está cheia de vitamina A, tá? Cheia de substâncias que vão ser estimuladas pela luz, tá? E elas vão mudar, essas substâncias mudam de conformação, ocorre uma mudança, tá? Na forma química da vitamina A, que preenche essa porção, esse segmento externo do meu fotorreceptor, tá? Há uma mudança na forma química dessa substância e ela, através de mudanças de potencial de membrana, tá? Aumentando o fluxo de cálcio, a permeabilidade da membrana para o cálcio, para o sódio, para o potássio, o meu estímulo luminoso, tá? Ele é transformado em estímulo químico, tá? E aí o estímulo químico, o estímulo nervoso, né? O estímulo químico eu falo que quando há mudança de potencial de membrana, a transmissão do impulso nervoso na minha célula fotorreceptora e ela vai fazendo sinapses com outras células da retina, do globo ocular e vai levar a informação para o meu cérebro. Entenderam a importância da vitamina A para a visão? Tá? Uma das, né? Vocês vão ler o artigo, ela tem importância também na constituição das membranas do meu corpo, ou seja, todas as mucosas da conjuntiva e também na composição da minha córnea, tá? E aqui a importância dela na transmissão do impulso nervoso na minha célula fotorreceptora da retina. Por que eu estou falando de... Ora eu estou falando de estímulo luminoso, estímulo químico, já confundiu minha cabeça, professora, explica isso direito. Beleza, então a gente vai ter que falar de física. Física que vocês estudaram no cursinho, essa mesma física, ó. Vamos botar o ponteirinho aqui, tá? A luz, tá? A luz, ora se comporta como onda eletromagnética e ora como energia, tá? Ora como onda eletromagnética e ora como energia. A luz visível, ou seja, a luz, o espectro de luz que é capaz de estimular
Os meus fotorreceptores, os cones e os bastonetes, é só essa pequena fração aqui, ó, que tá entre os raios ultravioletas e os raios infravermelhos, tá? É só essa porçãozinha aqui minúscula de todo esse espectro aqui eletromagnético. Legal, né? Então, ela vai se comportar como onda quando ela estimula determinado fotorreceptor, tá? E ora como energia quando ela induz mudanças químicas na estrutura da minha vitamina A, daquela substância que preenche aquela porção, aquele segmento externo do meu fotorreceptor, tá? E essa energia transformada em estímulo químico muda o potencial de membrana da minha célula e aí eu tenho um estímulo nervoso caminhando pelos meus neurônios, tá? Caminhando para levar essa informação para que meu cérebro possa processar o que eu estou vendo, o que eu estou olhando, beleza? Então olha como, ó, eu tenho de acordo com o comprimento da minha onda de luz visível, eu tenho um espectro de cor diferente, né? Tenho aqui o violeta, o azul, o verde, para vocês entenderem, ó, por que a gente enxerga as cores, tá? Cada cone, eu tenho populações de cone na minha retina, e cada cone é responsável pela visualização de uma faixa de cor, né? Então, para eu enxergar o laranja, o vermelho escuro, o vermelho claro, esse cone aqui, ele só consegue ser estimulado por uma faixa de comprimento de onda daquela luz visível que eu mostrei para vocês. O cone verde é a mesma coisa. Para enxergar o verde, o amarelo, eu vou ter que estimular, ó. Ele só é estimulado, só começa a acontecer reação química dentro dele quando ele é estimulado determinado por uma faixa do meu espectro de onda, meu espectro de luz, na verdade, né? Um comprimento de onda do meu espectro de luz. E o azul a mesma coisa, tá? O comprimento de onda responsável pela cor vermelha não consegue induzir reações químicas no meu cone azul e assim, né, com os outros cones. Aí fica fácil entender uma doença chamada de daltonismo, tá? O que acontece no daltônico? É uma doença, né, genética onde há um defeito nos cones, principalmente nos cones verde e vermelho. Então, eles não conseguem ser estimulados corretamente por certas faixas do meu comprimento de onda. Não é que ele simplesmente não enxerga nada que for verde, ele não enxerga, ele não tem a visão do que for vermelho. Não é assim que funciona, tá? Lembra que cada cone ele é estimulado por uma porção do espectro visível de luz, para uma porção daqueles comprimentos de onda. Então, depende de qual comprimento de onda vai estar estimulando. Às vezes, só não vai enxergar o verde escuro, só não vai enxergar o verde, que é mais próximo do azul, não vai enxergar o laranja, entendeu? Depende de... Beleza? Essas são plaquinhas de um teste chamado Ishihara, que é justamente para detectar a descromatopsia verde e vermelho, tá? Que é a dificuldade de diferenciar algumas variações de tons, tá? Num paciente daltônico, certinho? Então, vamos lá. Aqui, ó, coloquei uma caixinha em vermelho para destacar. Poxa, professora, mas não é um defeito? Tá? Por que esse gene está sendo passado adiante, então? Tá? Porque ele provocou uma vantagem ao longo da história evolutiva nos daltônicos. Qual que é essa vantagem? O daltônico, não se sabe por quê, mas ele consegue diferenciar melhor
os elementos no escuro, têm uma capacidade de visão noturna melhor do que as pessoas que não são daltônicas. Coloquei isso daqui que eu achei interessante, tá? E é uma forma de vocês criarem um mnemônico na cabeça de vocês, para vocês lembrarem dessa informação, belezinha? Vamos prosseguir, tá? E aí, como que funcionam esses óculos, professor? Eu já vi algumas propagandas de daltônicos, alguns videozinhos na internet de pacientes daltônicos que passam a enxergar as cores. Como é que isso funciona? Esses óculos, que eles fazem? Como eu tenho um cone defeituoso que não é estimulado por determinado comprimento de onda da luz, o que eu faço? Eu consigo mudar a genética da pessoa? Fazer um transplante de cone? Não consigo. Então, o que eu faço? Simplesmente eu mudo o comprimento de onda, tá? Através de uma lente especial, eu mudo o comprimento de onda de forma que aquele comprimento de onda responsável pela cor verde passe a estimular, tá? O meu cone verde, que não estava sendo estimulado. Eu mudo o comprimento de onda para que ele possa ser estimulado e agora enxergar a cor verde, conseguir diferenciar o verde do vermelho. Legal? Bora pra... Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui, botar o ponteirinho. Beleza, tá? Como eu havia falado para vocês, a visão, tá? É um sentido muito nobre, muito complexo. É o sentido mais lindo, mais bonito do ser humano, tá? Porque ele é uma interação de diversos fatores, tá? Não basta o meu olho estar funcionando perfeitamente. Não basta eu não ter nenhum erro refrativo, tá? Não adianta o meu olho ser perfeito se a via óptica, se a interação entre os neurônios que estão levando a informação que o meu olho captou, se esses neurônios não estão fazendo a comunicação entre eles, o meu cérebro aqui, representado pelo córtex visual primário, aqui no meu lobo occipital, ele não vai conseguir interpretar o que eu estou observando, o que eu estou vendo, beleza? Então, para ter a visão perfeita de um objeto, eu preciso ter os olhos funcionando normalmente, paralelos, né? Eu não posso ter um olho estrábico, que a visão não vai ser interpretada perfeitamente, eles têm que estar em paralelismo, tá? A via óptica tem que estar intacta, tá? Para eu conseguir interpretar a minha visão, tá? Então, a partir do momento que eu observo um objeto e meus olhos estão paralelos, eu tenho uma visão em profundidade, que é chamada estereopsia. Eu tenho a visão em 3 dimensões daquele objeto, tá? Como eu não tenho nenhuma ametropia, nenhum erro refrativo, a imagem, os raios de luz conseguem incidir na minha mácula, estimular o meu fotorreceptor, e o estímulo químico, o estímulo nervoso, ele começa a caminhar aqui, ó, pelo meu nervo óptico, belezinha? Começou a caminhar tanto no olho direito como no olho esquerdo. Aqui as fibras, observam que as fibras são cruzadas, né? As fibras cruzam novamente aqui no meu quiasma óptico, continuam percorrendo pelo trato óptico, fazem uma sinapse aqui, ó, o neurônio vai fazer uma sinapse no corpo geniculado lateral, vai continuar, ó, aqui, ó, já passando pelo lobo parietal e pelo lobo temporal do meu cérebro, vai continuar caminhando o meu estímulo nervoso até chegar no córtex visual primário, que fica. É por isso que um defeito, ou no campo visual, ou em um dos meus olhos, no nervo óptico, no trato óptico, tá? No quiasma, no corpo geniculado, no lobo parietal, vai causar defeitos diferentes, tá? No meu campo visual e na minha visão. Tá? Na interpretação da imagem.
Belezinha? Agora eu vou dar um nó na cabeça de vocês, ó. Eu tô falando só da parte estrutural. Eu não tô falando da parte funcional. Então, quando você tem, ó, uma doença que afeta a área que interpreta a visão, não interessa se eu estou vendo o objeto, eu não vou conseguir processar essa informação no meu cérebro. O nome disso é agnosia, tá? A agnosia pode ser de qualquer sentido, pode ser do tato, do paladar, do olfato. Quando eu tenho agnosia visual, eu não vou conseguir, apesar de eu estar vendo o objeto, olha que complexo, apesar de eu estar vendo um objeto de interesse, eu não consigo interpretar, tá, aquele objeto, não consigo entender, processar essa informação. Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês, ó. Olha só que interessante essa forma de agnosia, tá? Eu observo, eu olho para uma foto e não consigo processar que aquele rosto que eu estou vendo é o rosto da minha filha, é o rosto da minha esposa, do meu esposo. Eu não consigo processar essa informação, tá? Eu olho para uma caneta, eu sei que é uma caneta. Eu olho para o meu computador, eu sei que é um computador, mas essa agnosia em específico, ela não consegue, a pessoa que tem essa agnosia não consegue identificar o rosto, a face de um familiar, de um amigo próximo. Belezinha? É chamada de prosopagnosia. Tem outras formas de agnosias visuais, tá? É muito complexo o sentido da visão, tá? Outra anosognosia interessante, ó, é a falta de consciência que existe um déficit, a falta de percepção que você tem uma doença. Por exemplo, você tem um paciente que teve um acidente vascular cerebral, teve um AVC, como sequela, ele teve o dimídio esquerdo do seu corpo paralisado, tá? E ele não reconhece aquela parte do corpo, ele não reconhece que aquele braço paralisado, aquela perna paralisada faz parte do seu corpo. Então, quando ele for tomar banho, ele vai lavar o rosto, vai lavar o braço direito, vai lavar a perna direita, mas ele não reconhece aquele braço direito paralisado como seu próprio braço. Ele não vai cuidar daquela parte do corpo, tá? Não reconhece como parte do corpo. Isso pode afetar o campo visual da pessoa, tá? O campo visual, ele negligencia, tá, uma parte do campo visual, apesar daquele campo visual estar... Vocês entenderam? Apesar do olho estar perfeito, tá? A imagem chegou até meu lobo occipital, eu processo a imagem, mas a parte que interpreta aquela imagem, que é meu lobo parietal e meu lobo temporal, não negligencia. Ela simplesmente apaga o meu campo de visão esquerdo. Apesar de eu estar enxergando, eu não consigo interpretar aquela imagem. Então, eu peço para o meu paciente, ó, com hemidegligência do campo direito, eu peço para ele copiar um desenho e ele negligencia, ó, o campo direito. Ele faz o reloginho, aqui, ó, ele copia o reloginho, coloca os números todos no lado esquerdo, faz a casinha, coloca os elementos do lado esquerdo e negligencia, tá, o campo visual que tem do lado direito fica esquecido, fica negligenciado. Legal? Terminamos por hoje, tá? Espero que vocês tenham aproveitado as dicas que eu dei para vocês durante a aula, que vocês consigam organizar direitinho o estudo de vocês. Na aula presencial, desculpa, na aula por conferência, né, por videoconferência, eu vou tirar as dúvidas relacionadas com a disciplina. Legal? Tchau, tchau. Então, vamos para a próxima aula.